Serão dois vizinhos a tentarem livrar-se um do outro. Portugal e Espanha defrontam-se nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Trata-se de uma repetição da final da Liga das Nações, o que demonstra o quão precoce é o encontro entre as duas potências. No entanto, o caminho para o sucesso não é um mar de rosas, é uma estrada de vidros. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco, e olá a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Dedicamos este episódio exclusivamente à antecipação do duelo ibérico e introduzo-os com a pergunta que se impõe. Tomás da Cunha, tendo em conta o desfecho da eliminatória contra a Croácia, pensas que Gonçalo Ramos devia ser titular contra a Espanha? E por outro lado, se achas que Gonçalo Ramos vai ser titular contra a Espanha? Acho que dificilmente será titular, mas obviamente é um jogo em que Portugal precisaria de Gonçalo Ramos, porque em termos de pressão é um avançado que acrescenta bastante, pode deixar a equipa espanhola, ou poderia deixar a equipa espanhola mais desconfortável, e além disso, Portugal precisará de alguma ameaça, quer para ter uma referência que possa impor-se aos centrais e permitir saídas, quer também com movimentos mais diversos no ataque, e nesse sentido Ronaldo, nesta fase da carreira, já tem mais dificuldades. Em relação ao jogo, parece-me que não há grande diferença entre as equipas do ponto de vista das possibilidades de apuramento. Com isto, acho que a Espanha tem mais soluções ofensivas do que Portugal, mas ainda assim num nível ligeiramente abaixo, ou até consideravelmente abaixo, do que mostrou, por exemplo, no Europeu, porque a equipa aí fluía de forma muito natural a partir do controle do meio-campo e das iniciativas dos extremos. Dois jogadores de 1 contra 1, imprevisibilidade, ameaça em profundidade. Agora, a dependência de Lamine Yamal é um pouco superior, sendo que o Lamine Yamal voltou de lesão. No meio-campo há outros jogadores que também voltaram de lesão. Portanto, claro que a Espanha, em termos de nível coletivo e individual, está num patamar altíssimo, mas ainda assim num ritmo competitivo abaixo daquilo que poderia mostrar noutros cenários, e com alguns jogadores que claramente transmitem algumas dúvidas para o nível máximo deste torneio. O Rodri é um deles, mais lento a pensar e a executar. Felizmente para a seleção de Luís de la Fuente, o Pedri vai subindo o nível, fez um grande jogo contra a seleção da Áustria, bem como o Lamine Yamal, e depois daquele desastre competitivo contra Cabo Verde em termos de abordagem na primeira partida, o Luís de la Fuente fez algumas trocas que têm permitido à Espanha ter mais soluções para desequilibrar. Com o Alex Baena a partir da esquerda, é um médio criativo, muito forte no último passe, também permitindo os avanços do Cucurella, e com a dupla Pedro Porro, Lamine Yamal no corredor direito, sendo que no meio campo com Rodri e Pedri, há Dani Olmo, que é um jogador muito mais perspicaz nos movimentos em último terço, para infiltrar em zonas de finalização. E atenção, porque há uma ideia de que o Oyarzabal se mostra como falso 9. Não, ele é mesmo o 9 desta seleção espanhola, é o jogador que faz de ponta de lança, muitos movimentos de ruptura, presença na grande área, e nesse sentido vamos ver como é que Ruben Dias e Renato Veiga lidarão com o avançado espanhol. De resto, mais uma vez, há garantias no duelo com Lamine Yamal. Não é que não possa fazer a diferença contra Nuno Mendes, mas se não houver confiança em Nuno Mendes, então não há confiança em ninguém. Rui Malheiro, terá Roberto Martínez dormido um pouco menos bem a pensar na questão do avançado, ou terá tudo definido na cabeça? Eu creio que o Roberto Martínez deve ter dormido pior, porque o Ante Postecoglou vai ser o futuro treinador do Al Nassr, e se calhar ele não estava à espera dessa notícia. Aquilo que me parece é que, em relação ao avançado, devia colocar o Gonçalo Ramos como titular, porque é isso que o jogo pede e nós temos que responder àquilo que o jogo pede. Se nos jogos anteriores me parecia que o Cristiano Ronaldo podia e devia ser o jogador titular, mas com a minutagem bem resolvida, ou seja, a não fazer jogos completos, creio que neste jogo o Roberto Martínez tem um caminho que passa, obviamente, por colocar o Gonçalo Ramos como titular. Isto porquê? Porque acho importante que Portugal pressione alto e pressione de forma coordenada,
Sabemos que o Cristiano Ronaldo não pressiona, nem praticamente ao longo da sua carreira nunca pressionou, nem tinha que o fazer, mas este jogo exige mais da seleção portuguesa, ou seja, quando olhamos para o jogo diante da Croácia, vimos que a dupla que saía na pressão, mais o Rafael Leão, não conseguiu abafar praticamente nada e depois tinha imensas dificuldades em recuperar. O Gonçalo Ramos afiança essa capacidade de pressionar. Para além disso, liga, tem mais mobilidade e, sobretudo, aquilo que fez diante da Croácia, marcar um golo na sequência de um cruzamento, e estamos a falar de uma seleção que usa e abusa dessa ferramenta para chegar às zonas de finalização. Creio que a sua presença em zonas do segundo posto, tal como aconteceu diante da Croácia, pode surpreender um dos pontos fracos desta seleção da Espanha, se me é permitida a expressão pontos fracos, que é claramente o jogo aéreo interior dos seus laterais. E creio que o Gonçalo Ramos justifica claramente a titularidade. Se me perguntas se o Roberto Martínez vai colocar o Gonçalo Ramos como titular, acredito que não. Vai colocar o Cristiano Ronaldo. No entanto, o facto de Postecoglou ter sido apresentado como novo treinador do Al Nassr pode ter provocado uma dor de cabeça a Roberto Martínez. Na final da Liga das Nações, João Neves surgiu como lateral direito, mas o insucesso da adaptação indica que o melhor é não repetir. Por onde pode Roberto Martínez expressar a criatividade no plano de jogo para Rui Malheiro tentar surpreender a Espanha? Sobretudo, deve fazer uma coisa, que é não abdicar de ter bola. É esse o nosso ADN. Precisamos de jogadores mais próximos uns dos outros. Espero que não invente muito em relação ao meio-campo e que não retire conclusões excessivamente precipitadas daquilo que aconteceu diante da Croácia. Cada jogo tem a sua história. Parece-me claro que Portugal deve negar a posse à seleção espanhola, sabendo que a Espanha no Campeonato do Mundo tem tido praticamente sempre mais de 60% da posse de bola. A verdade também é que a Espanha, independentemente de me parecer que não está num momento de grande esplendor, ainda que do ponto de vista de olharmos para aquilo que é o último jogo, e eu acho que nunca nos devemos cingir ao último jogo, já vimos uma seleção em crescendo, e isso parece-me importante sublinhar. Parece-me também que, para além de procurarmos repartir a bola, devemos saber atacar as costas de Pedro Porro, se Pedro Porro for titular, mas mesmo com Marcos Llorente, acho que Portugal deve ser também incisivo a prescrutar esse corredor e pensar em algo que me parece importante, é que o melhor Nuno Mendes surge com Rafael Leão dentro do campo. Isto porquê? Porque o Rafael Leão, por norma, oferece largura e o Nuno Mendes explora o momento em que é claramente mais forte, que é atacar o meio espaço. E essa conjugação de vetores pode ser a grande dor de cabeça da seleção espanhola no jogo diante de Portugal. Para além disso, parece-me muito importante carregar forte na bola parada, dizer que esta seleção da Espanha, para além de só ter concedido 4 remates ao longo do Campeonato do Mundo, a situação em que se sentiu menos confortável foi o pontapé de canto de Cabo Verde perto do fim. Eu creio que a defesa mista, com clara predominância pelo individual, tem problemas principalmente na defesa do segundo poste, mas creio que com as armas que Portugal tem, também pode ser surpreendida por movimentos ao primeiro poste. E recordar que esta seleção da Espanha, mesmo na fase de qualificação, em que foi amplamente dominadora, creio que esteve apenas por uma vez a perder por 6, 7 minutos, e já foi num jogo em que estava apurada, foi contra a Turquia em casa, e o golo turco, se não estou equivocado, surge exatamente de um lance de bola parada lateral. Por isso, acho que Portugal, e sobretudo tendo um treinador que é forte a esse nível, não estou a falar do Roberto Martínez, estou a falar do treinador específico para lances de bola parada, pode surpreender. Depois, do ponto de vista defensivo, creio que tem que haver uma marcação. Eu não gosto muito de utilizar o termo marcação, mas sobretudo uma forma complementar dos dois defesas centrais em não caírem no ingô do Oyarzabal.
quando baixa da posição de avançado para ir às entrelinhas. Acho que não deve ser feita marcação individual, mas sobretudo quando o Oyarzabal ataca a zona da área ou o próprio Dani Olmo encontra movimentos, Portugal deve claramente ter atenção redobrada e parte muito da dinâmica dos dois defesas centrais perceber esse tipo de movimentação e sobretudo não caírem no engodo que outras seleções caíram com marcações individuais ao Oyarzabal. Depois, acho que algo que poderá ser absolutamente determinante na partida é Portugal marcar primeiro, porque a Espanha não está habituada a estar em situações de desvantagem no marcador e creio que esse pode ser um fator crucial para impedir uma seleção que me parece fortíssima com bola, que é capaz de garantir o homem livre em todas as fases, que desenha triângulos nos três corredores e são triângulos tremendamente fluidos, com muita importância na criação no corredor esquerdo, principalmente porque o Baena vem muito dentro e o Cucurella garante sempre largura. O Cucurella não cruza para a área, faz passes para a zona de finalização, o que são coisas completamente diferentes. Creio que essa é uma arma que a Espanha tem. A outra é claramente conduzir muito, ou se quiseres conduzir várias vezes a elaboração da jogada ofensiva para o corredor esquerdo, para depois buscar a mudança contundente do centro do jogo para o corredor oposto, e aí está o jogador que numa situação de 1 contra 1 ou numa situação de 1 contra 2 pode criar o desequilíbrio individual que pode definir um jogo com estas características. No entanto, se há jogo que Lamine Yamal pode temer mais um bocadinho, é este, porque tem pela frente o melhor defesa esquerdo do mundo. Tomás da Cunha, Lamine Yamal e Nuno Mendes têm trocado palavras cordiais na antecâmara do jogo. Não sabemos se no final continuaram amigos, mas é um duelo para o qual importa olhar. É um duelo que tem tudo para marcar a próxima década do futebol e já começou a marcar, portanto é mais um capítulo e veremos como é que o Nuno Mendes se vai comportar defensivamente, porque na figura de Lamine Yamal está grande parte da criatividade espanhola, não está toda, mas é uma equipa que não tem grandes desequilibradores, se olharmos para o resto da estrutura de Luís de la Fuente. Portanto, o jogo de Lamine Yamal vai impactar diretamente na forma como a Espanha vai ou não superiorizar-se. Depois, há aí outra questão, é que, certo, o Nuno Mendes vai ter de sofrer contra o Lamine Yamal, vai ter de defender o Lamine Yamal, mas por outro lado, se o Nuno Mendes conseguir atacar, é provável que o Lamine Yamal não o acompanhe. E aí pode estar a vantagem para Portugal. Aliás, taticamente está mesmo a vantagem para Portugal se o Nuno Mendes conseguir envolver-se nesse corredor. Vamos ver quais serão as escolhas de Roberto Martínez. O Rafael Leão é possível que tenha conquistado pontos junto do selecionador para ser titular, mas com a dificuldade que o jogo pode trazer a Nuno Mendes, é preciso também quem trava o Pedro Porro por dentro e essa ligação com o Lamine Yamal, dando um apoio por perto ao lateral português para não estar tão exposto. Vamos ver como é que Roberto Martínez quer abordar o jogo, mas taticamente a principal vantagem de Portugal está mesmo aí, nas costas de Lamine Yamal e no aproveitamento que pode ser feito disso. E não esquecer que a nível da gestão da minutagem, o Nuno Mendes e o Rafael Leão completaram o prolongamento do jogo diante da Croácia. E não estou a falar de um prolongamento no sentido literal do termo, mas sobretudo porque o jogo durou praticamente 120 minutos e acaba também por isso por ter consequências do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, porque foi um jogo tremendamente desgastante e creio que será também por aí que Portugal terá que dar uma resposta, e concordo obviamente com o Tomás em relação à questão do corredor esquerdo de Portugal, do corredor direito da seleção de Espanha. Em declarações recentes, e este foi um tópico em que ambos tocaram, Luís de la Fuente disse que não sabia se Oyarzabal era um avançado, se era um falso 9, disse apenas que era um jogador de topo e portanto que poderia desempenhar várias funções e papéis. Oyarzabal não é um ponta de lança clássico, como sabemos, e sabendo também das intermitências do setor defensivo de Portugal, Tomás da Cunha pode estar aqui outra fonte de problemas? Na verdade, o Oyarzabal é um avançado que faz um pouco de tudo. Não é muito alto, mas ataca bem cruzamentos. Não é um jogador muito forte, mas antecipa-se bem. E de facto, nesta seleção espanhola não há uma opção tão fiável como o Oyarzabal nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Depois, é um avançado que quando a Espanha se instala no último terço
e não há tantos espaços de desmarcação, pode pecar em termos de imposição aos centrais. Agora, resta saber se Portugal quererá ser pressionante, se vai ter uma coragem de pressionar a Espanha mais alto no meio-campo ofensivo e libertando algum espaço nas costas. É que esta Espanha também não tem grande ameaça, porque o Lamine Yamal pode ir ao espaço, mas é um jogador mais de bola no pé. O Alex Baena também, é um médio, inclusive. E o Oyarzabal já foi mais rápido do que agora, não é propriamente um velocista. Nesse sentido, estou curioso para ver se Portugal tem a coragem de ir pressionar a Espanha, sabendo que aí a qualidade de Pedri e companhia pode facilmente tirar a pressão do caminho e conquistar muitos espaços para a Espanha entrar. Portanto, nesse sentido, estou curioso para perceber se Portugal vai querer ser audaz na pressão alta. Depois, em termos de bloco mais baixo, a Espanha não tem grandes soluções de cruzamento. Por exemplo, o jogo com Cabo Verde acaba por mostrar isso. Tem soluções sim, quando os laterais conseguem um passo atrasado para a entrada dos médios ou até do próprio Oyarzabal. Mas não é uma equipa que tenha grandes soluções para atacar o jogo aéreo. Em relação ao Oyarzabal, é muito importante no jogo espanhol, não só pelo que faz enquanto finalizador, mas também porque é um avançado importante na forma como se associa, quer com os extremos, o Baena e o Lamine, mas sobretudo com os interiores, deixando-os de frente. Ainda assim, o grande motor do jogo espanhol foi o Pedri, desde a entrada do Dani Olmo, ter conseguido funcionar mais como 8 de ligação, um motorzinho da equipa que pega mais atrás, que transporta, que atrai para soltar, que tem muita qualidade no passe e que junta a equipa, que toma decisões criativas, e esse Pedri é absolutamente essencial. Também terá de ser condicionado ao máximo pelo meio-campo português, e essa é uma das questões-chave para o jogo. Como é que o meio-campo português vai competir, se eleva o nível ou não, porque de facto as coisas continuam a saber um bocadinho amargo no rendimento dos médios. E talvez este seja o momento do Bruno Fernandes, porque no último jogo, mais uma vez, andou a fazer movimentos de ruptura e de compensação ao Cristiano Ronaldo, desta vez num jogo mais dividido, com uma equipa que se calhar até terá mais posse de bola do que Portugal, poderá ser o lançador da equipa em ataques mais rápidos. Portugal joga também contra a história recente. A última vez que conseguiu ganhar a Espanha em 90 minutos foi num amigável em 2010. E nas duas eliminatórias disputadas frente a este adversário, em europeus e mundiais, foi o La Roja a seguir em frente. Para terminar, Rui Malé, algo diferente terá de ser feito. Sim, mas também não esquecer que Portugal, com esta geração, mas com outros jogadores, e a Espanha, sobretudo, com uma defesa totalmente diferente, o único resistente é o Cucurella, ganhou a Liga das Nações, mesmo que tenha sido no desempate por penaltis. Aquilo que me parece absolutamente determinante é a questão que o Tomás estava a colocar há pouco. Quem vão ser os médios que vão jogar? O jogo define-se muito pela capacidade e pela qualidade dos médios. Se Roberto Martínez continuar com a tendência para os afastar uns dos outros, não consegue tirar nada das dinâmicas que existem. E a verdade é que este jogo teria-se em condições normais, com um selecionador normal, todas as condições para ser uma batalha tremenda entre o Rodri e o Pedri, que eu acho que é claramente o grande motor desta seleção espanhola e cada vez mais arroga esse papel, contra o Vitinha e contra o João Neves, que é importante não esquecer que é a dupla bicampeã europeia de clubes de forma consecutiva. Agora, aquilo que nós vemos de Vitinha e de João Neves ao longo deste campeonato do mundo é que as dinâmicas que eles criaram ao longo do trabalho no clube com um treinador que podia ter sido selecionador português, são completamente desaproveitadas por Roberto Martínez. Eu creio que Roberto Martínez tem que pensar muito bem nos jogadores que escolhe. Não deve ter medo de colocar o Cristiano Ronaldo como suplente e jogar, poder entrar ali a partir dos 70, 75 minutos, o que pode também ser interessante para a seleção portuguesa, mas a definição de uma primeira zona de pressão forte, acutilante, passa claramente pela presença do Gonçalo Ramos e do Bruno Fernandes nesse espaço, e sobretudo eu creio que Portugal tem que equilibrar claramente as forças contra o quadrado que a seleção, o quadrado ou losango em algumas situações, que a seleção espanhola utiliza na zona central do meio campo, em zonas de criação, para depois criar finalização, e com isso, e não abdicando da presença do Rafael Leão,
creio que a presença de 3 médios será absolutamente determinante para esse equilíbrio de forças, e 3 médios que têm que estar todos muito próximos, muito juntos, e concordo com o Tomás num aspecto crucial, que é a questão do Bruno Fernandes. Não ficarei totalmente surpreendido se o Bruno Fernandes for suplente, tal como também não ficarei com o Vitinha ser suplente, porque Roberto Martínez segue um bocado a linha do vento, e como acabou por tirar os 2 jogadores diante da Croácia e aparentemente na cabeça dele parece ter funcionado, o que eu não acho que tenha sido exatamente assim, aliás parece-me óbvio que não penso isso, possa provocar aqui uma mudança de protagonistas que não me parece que vá beneficiar minimamente a seleção nacional. Aconteça o que acontecer, amanhã aqui estaremos a fazer o rescaldo do Portugal-Espanha. Aproveito para dizer apenas que esteve connosco na Sonoplastia, o João Martins. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve. Até amanhã. Até breve.